Você já reparou que tem pessoas que conseguem te fazer cair na real, só que sem te derrubar? O vídeo de hoje é sobre isso, porque hoje a gente vai entender como é que essas pessoas conseguem fazer isso e que isso também tem muito a ver com a crítica, tanto construtiva quanto destrutiva. Prazer, meu nome é Letícia Solé, esse é o meu canal Cadê Meu Óculos? Por que Cadê Meu Óculos, gente? Porque eu tenho TDAH e o que eu mais falo no meu dia todo é Cadê Meu Óculos? Porque eu sempre perco meu óculos. E aí o meu noivo deu a ideia de colocar o nome do canal assim. Então, esse é o Cadê Meu Óculos? Eu tive uma ideia incrível aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso contextualizar um pouquinho algumas coisas. Eu desisti de querer gravar vídeos para o YouTube de uma forma mais elaborada. Por quê? Porque eu gosto das coisas um pouco natural. Então, uma das coisas que me faz, e me fazia, né, me faz continuar com o TikTok é eu ter essa naturalidade de poder postar no momento que eu quero, no dia que eu quero. Eu sempre tenho que postar todos os dias, isso é fato, mas eu não tenho essa coisa da edição muito elaborada, de luz. Então, eu decidi que, como eu tenho os meus momentos e o meu cantinho de gravação do TikTok, eu decidi fazer no mesmo cantinho de antes, que era basicamente a minha cozinha. Por quê? Porque a minha casa, ela não tem luz solar muito assim. A minha casa é porque assim, gente, vamos lá. A luz do sol pega um pouco em cima. Então eu tenho janelas desse lado, janelas do outro lado. Desse lado eu tenho prédios e desse lado também tem prédios. Só que a diferença de um apartamento normal, né, de que a maioria das pessoas são, é que o meu apartamento, ele não é de frente para um corredor. Então eu tenho uma boa circulação de ar, mas eu não tenho sol. Isso é bom, porque, por exemplo, tá muito calor, normalmente fica calor, mas poderia ficar mais calor, entendeu? Quando tá frio, fica muito frio, porque tem boa circulação, o ar fica aqui dentro preso. Por isso que eu decidi gravar sempre nesse cantinho aqui, que é na minha área de serviço ou na frente da minha pia da cozinha, porque entra essa luz solar nesse período da manhã e da tarde. Mas mesmo assim, você pode ver que não é uma luz solar, né? É uma coisa assim que dá para dar uma iluminada. E eu gosto, vou falar para vocês que eu gosto desse tom. Então, vamos ir para a parte do vídeo, que é a parte que interessa, que é sobre você conseguir fazer uma pessoa cair na real, mas sem derrubar ela. E o quanto você ter esse tipo de gente na sua vida é maravilhoso, porque significa que essa pessoa, ela sabe usar as palavras certas, ela sabe te falar no momento certo, do jeito certo, para que você realmente aceite aquilo que ela tá falando. E normalmente, quando uma pessoa ela te faz cair na real, ela tá sendo um pouco crítica com você, e não crítica de um jeito ruim, mas às vezes ela tá tentando te alertar de algo, ela tá tentando te convencer de algo, ela tá tentando te ensinar algo. Então, se eu não sei te ensinar, se eu não sei te mostrar da forma correta, você não vai aceitar. Porque nós, seres humanos, a gente não gosta muito de receber críticas. Ainda mais se essa crítica não servir para nada. Aí piorou mais ainda. Mas normalmente a gente é um pouquinho difícil. E existem alguns tipos de pessoas que têm o seu jeitinho de receber críticas. Então a gente tem a pessoa que ela vai receber a crítica, ela vai assimilar naquele momento e ela já vai dar uma resposta. Tem a pessoa que ela vai receber, ela vai rebater, ela vai entrar em modo defesa, mas no dia seguinte ou daqui uma semana ela vai refletir sobre aquilo e ela vai voltar e vai falar, você tinha razão. E tem aquela pessoa que nunca vai te escutar, ou vai aceitar que são raras as pessoas, porque a gente é um pouquinho difícil de conseguir levar as críticas um pouquinho a sério quando elas são umas críticas construtivas. E as críticas destrutivas, eu não considero sempre uma crítica ruim. Eu considero uma crítica que não foi bem elaborada, dependendo da crítica que você der. Porque se for uma crítica ofendendo alguém, não é uma crítica boa, tá? Para a gente poder também entender a diferença de uma crítica construtiva para uma crítica destrutiva, antes de eu dar o exemplo para vocês poderem assimilar tudo bonitinho, uma crítica construtiva, normalmente, ela é uma crítica que ela já vem com uma solução, ela já vem com um caminho, ela já vem com um jeito mais elaborado, com um plano. Já uma crítica destrutiva, ela não vai te dar nenhum caminho. Ela vai falar, poxa, Letícia, você fala pra caramba, você é chata. Acabou. Não diz como você pode melhorar. Ou então, poxa, Letícia, você fala muito alto, você fala muito rápido. Só isso.
Então, não me serviu de nada. Eu vou sentir aquilo ali, vou me ofender, não vou gostar e acabou. Não quero mais ouvir o que você tem para falar. E aí, vamos ao exemplo que eu tenho. Eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava em escola. Eu era vendedora de curso e teve em algum momento que a coordenadora saiu e como eu entendia um pouco mais do sistema, eu já era antiga na empresa, eles me colocaram na coordenação por 2 semanas para mim poder segurar os pepinos lá. E eu descobri, porque assim, gente, eu tenho um probleminha com organização. Eu sou a pessoa da planilha, sou a pessoa que organiza tudo por ordem alfabética, tudo bonitinho, tem que estar tudo bem organizado. Minha cabeça funciona assim, senão eu me perco porque eu tenho TDAH. Mas nessa época eu não sabia, mas esse era o jeito que eu sabia lidar para fazer um trabalho bem feito. E eu na coordenação eu descobri que muitas provas, muitos documentos, muitos contratos de alunos sumiram. Cacei em tudo quanto era lugar, não achei. Mas aí beleza, passou meu tempo lá, eu voltei para venda. Quando você está fazendo uma atividade, normalmente você faz aquela atividade, você não sabe o sentido ou então para onde que aquela atividade ela vai. Quando eu fui para coordenação, eu entendi o sentido, eu entendi o para que precisa. Tipo assim, a gente sabe para que precisa de um documento de um aluno, a gente sabe. Mas assim, do que mais você, qual o contexto daquilo ali, sabe? Do que a pessoa que vai usar aqueles documentos realmente precisa, a importância daquilo ali. Então eu vi a importância daqueles documentos, eu vi para onde é que aquilo iria, para que eu precisava realmente daqueles documentos. Não era só para, eu preciso entregar para o CREA, não. CRE. Coisa que faz coisa de escola. E aí eu comecei a perceber que todas as vezes que eu fechava uma matrícula, eu precisava que os alunos viessem para mim poder fazer cópia dos documentos, para mim poder fazer com que eles assinassem o contrato. E eu tive a brilhante ideia, depois que eu já estava nesse trabalho e eu tinha entrado numa faculdade, e eu vi que na faculdade o processo de matrícula era totalmente online, eu falei, por que não implementar isso no lugar que eu estou trabalhando? E aí eu fui conversar com o cara do TI, só que com ele eu fui de uma forma errada. Eu não fui com uma crítica construtiva. Eu também não fui tipo, tá uma merda. Mas eu só falei pra ele, eu não sei se é muito bom a gente continuar com esse processo de matrícula, a gente fazer tudo por papel. Será que não daria pra gente implementar algum sistema pra gente fazer com que os alunos coloquem os seus documentos todo online, faça o contrato? Porque a gente já tava numa era mais tecnológica. Então assim, poderia implementar isso. E ele não gostou. Por quê? Porque eu não expliquei, eu não aprofundei, eu só falei que eu precisava daquilo ali, aquilo ali era interessante, acabou. Ele não gostou, primeiro porque ele que tinha criado aquele sistema da escola que existia, ele não queria ter o trabalho de ter que criar algo novo, de ter que dar manutenção, sabe? Ele provavelmente já tinha outras demandas para fazer. E a minha crítica para ele, o problema que eu tinha não foi muito bem estruturado. Então, eu cheguei pro dono do colégio, que eu falei, cara, isso aqui vai ser uma boa, eu preciso que ele aceite isso. E eu cheguei para ele e eu conversei, só que dessa vez eu expliquei todos os pontos. Primeiro de tudo, seria bom tanto para mim, quanto para o aluno, quanto para a coordenação, quanto para ele, para o bolso dele. Por quê? Porque um dono de um colégio, a única coisa que ele pensa na cabeça dele, além de ter um atendimento bom para os alunos fazerem todo o seu trabalho certinho, é ele ganhar dinheiro. Então, o que eu expliquei para ele? Se eu tenho um processo de matrícula que eu faço com que o aluno realize todo o procedimento, vai ser muito mais rápido eu fechar uma matrícula. Supondo assim, gente, eu atendia várias pessoas durante o dia, pessoas no WhatsApp, pessoas no telefone, pessoas presencialmente. Então, se a pessoa vem para fechar um curso e eu já falo para ela, se você já tem os seus documentos online, já envia já nesse site aqui, já fecho. A pessoa só ia chegar para mim, só ia pagar. Paguei, assinei o contrato, tá tudo certo. Só que nesse momento que a gente fazia, o aluno ele precisava vir. Desculpa, a luz está oscilando por causa do sol, tá? O sol acabou de ir embora. E aí o aluno, ele chegava pra gente e ele sentava na cadeira, ou a gente pedia pra ele vir até o colégio, pra ele poder, aí a gente parava pra imprimir os documentos dele, porque às vezes os alunos não levavam cópia, ele tinha que ficar lá sentado. O tempo que eu tava ali fazendo o meu trabalho, fazendo o processo de matrícula, eu poderia talvez estar atendendo outros clientes, porque a gente sabe que no momento da venda, isso eu falei pra ele, no momento da venda, se eu demoro para atender um cliente, ele vai embora. Por quê? Porque eu já fui vendedora em outras áreas, então eu sei que é assim que funciona. Eu já fiz curso de venda, já fiz vários cursos nessas áreas, então eu sei disso. Que se eu não atender ele naquele momento, minha filha, ele já tá mandando mensagem para outras 5 escolas.
E eu falei, então, isso ajuda. Além de que a gente tem um transtorno muito grande com os alunos, um incômodo, de que, imagina só, você chegar para um aluno, depois dele já ter feito a matrícula, dele ter se disponibilizado para ir até o colégio, dele ter pagado pelo curso, dele ter, sabe, todo o trâmite, para chegar no final do curso, depois de 12 meses, eu virar para ele e falar, você pode mandar seus documentos de novo, porque eu perdi o seu documento? É muito feio. E eu sei porque eles reclamavam disso. Então, assim, seria muito bom se, assim que o aluno quisesse fechar a matrícula, eu já chegasse para ele e já falasse, olha, eu tenho esse link aqui, você envia os seus documentos, envia seu contrato e você já vai pagando, aí já tá tudo certo, entendeu? Já é mais ágil. E outra, os documentos ficam anexados, tudo num sistema. E a gente sabe que esse sistema não vai se perder, a menos que você exclua. E a gente faz backup, enfim, hoje em dia eu trabalho na área de TI, então eu entendo tudo sobre essas coisas. Mas o que aconteceu? Ele adorou a ideia. Por quê? Porque isso ia agilizar tanto a minha vida quanto do aluno quanto da escola. E o bolso dele. Então ele foi, conversou com o cara do TI, o cara do TI foi obrigado a implementar o sistema, porque ele é dono, ele estava mandando, e aí ele implementou, e eu lembro que quando eu estava saindo, o sistema já estava montado, sabe, essa parte do upload de documentos, assinatura de contrato, mas ainda estava em fase de teste. Então, assim, realmente foi muito bom. Então, assim, se você notar a diferença, você não pode chegar e falar assim, olha só, eu tenho um problema que é esse, esse e esse. O cara vai falar assim, tá, mas beleza, é um problema, mas não tá me prejudicando, sabe? Eu continuo ganhando dinheiro, vocês continuam fazendo o seu trabalho, ninguém reclama, tá tudo certo, tá? Então, assim, não serve. Eu preciso que você me diga uma solução do porquê. Por que que você tá reclamando daquele problema? O que que aquele problema tá afetando? Quais são as áreas? Como é que a gente resolve? E eu também expliquei pra ele sobre a questão que eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu vi que o processo de matrícula de uma faculdade era totalmente online. Mas eu fechei a matrícula presencial, porque senão também ele ia mandar todo mundo embora e todo mundo ia fazer. Mentira, também não é assim que funciona. Esse tipo de crítica construtiva, ele também serve para quando você quer fazer, por exemplo, uma amiga cair na real sobre algo. Não adianta você chegar para uma amiga e falar assim: nossa amiga, esse cara que você tá, ele é um bosta. Ela não vai largar dele. Você precisa chegar com provas, você precisa chegar mostrando, explicando o porquê, às vezes elogiando ela, falando, olha, se você é uma menina tão bonita, você é tão inteligente, você tá com esse cara, ele não te agrega, sabe, ele não estuda, ele não tem uma visão pro futuro, sabe, ele às vezes grita com você, tipo, você não merece isso, entendeu? Você tá mostrando que a pessoa tem um problema e você tá tentando solucionar aquele problema e também dando fórmulas e elogios para que aquela pessoa também não se entre só no buraco do problema, entendeu? Ela consiga ver além. Se você é a pessoa que você chega na internet ou em algum lugar ou para alguém e você já chega dando uma crítica destrutiva, sabe? Eu já cansei de ver comentário na internet de pessoas dando críticas destrutivas. E aí, depois essa pessoa vem com o argumento de que, mas você é famoso, então você tem que aturar, você tem que aceitar. Não é bem assim. Eu tenho que aceitar o que eu acho que eu tenho que aceitar, porque eu não deixo de ser um ser humano. Não é porque eu tô dando minha cara aqui na internet que você tem que sair falando o que você acha que você tem que falar. Se você não falar de uma forma legal, não vai soar legal. E eu não vou aceitar. E eu, como eu falei, eu sou um ser humano e eu não preciso aceitar. Se você é esse tipo de pessoa, mude o seu comportamento, porque você mudando isso, você vai descobrir que muitas outras pessoas vão começar a ouvir realmente o que você tem para falar. Porque você não só julga, e julgar não é algo ruim. É quando você chega e você fala para a pessoa o seu problema, o problema dela, e sem dar uma solução. Eu acho que eu já falei tudo que eu tenho para falar, que eu acho que deu para você entender um pouquinho sobre crítica construtiva, sobre você conseguir conversar com uma pessoa sem com que você dê uma porrada nela e ela já caia no chão, ou ela não queira mais escutar o que você tem para falar. Você tem que saber se expressar bem, você tem que saber falar, não adianta você ser grosso, você ser ríspido, ou você falar aquilo que você acha que o que você tá falando tá certo, porque a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gostei de ter esse papo meio conversa assim. Não esquece de seguir, comentar se você quiser, compartilhar o vídeo com os amigos, que vai ser muito importante nesse meu início. Até o próximo vídeo. Beijo!